Olá, galerinha! Fala aí, terráqueos do planeta Terra. Bem, essa saudação na aula de hoje do PAC 7, Unidade 1, é justamente porque nós vamos conversar sobre a Terra e o Universo. Vamos estudar, então, sobre nossa localização no espaço. Nós estamos no planeta Terra, e o planeta Terra, juntamente com outros planetas, astros e estrelas, ele está no Sistema Solar. Mas por que isso acontece? Porque o Sol ele apresenta uma gravidade muito grande. O Sol ele é uma estrela que tem luz própria e, por conta dessa gravidade alta, ele atrai a Terra e os outros planetas próximo a ele. E assim eles permanecem em órbita ao redor do Sol. Bem, o Sistema Solar ele está localizado na Via Láctea, uma das milhares de galáxias que apresentam no universo. Se olharmos para o céu num dia de inverno, sem nuvens, sem luminosidade, a gente vai conseguir ver uma faixa branca no céu. Essa é a Via Láctea. Mas notem aí na figura, a porção que a gente consegue ver da Via Láctea aí, ó, é essa bem pequenininha aí que a gente consegue observar pela seta. Mas você já parou para observar o céu à noite? Bem, a gente pode ver a olho nu. A gente já vai observar algumas coisas que a gente pode ver a olho nu, mas a gente também pode fazer o uso aí de luneta, de telescópio. E se você quiser saber mais ainda sobre o céu, a gente pode fazer uma visita a um observatório. A luneta difere do telescópio por causa da resolução da imagem. A gente consegue ver melhor com o telescópio alguns planetas que são mais distantes comparados à luneta. Digamos que a luneta é mais de uso doméstico. Os observatórios, eles ficam localizados em regiões de deserto, em regiões de alta altitude. Por exemplo, perto da região de Itajubá, nós temos o Observatório de Brasópolis. Ele fica em mais ou menos a 1.864 metros de altitude. Se compararmos a nós, que estamos aqui em Lavras, nós estamos a 910 metros de altitude. Mas quais são os astros visíveis no céu? Já falamos aí sobre a estrela que é o Sol. Nós sabemos também que o Sol, além de ser o responsável pela manutenção, do sistema solar, por causa de sua gravidade, nossa vida aqui na Terra só é possível porque nós temos o Sol. O Sol ele emite a luz, ele emite radiação, ele nos aquece, ele permite que as plantas e as algas realizem fotossíntese, por exemplo. Nós temos também a Lua. A Lua, ela apresenta-se em 4 fases, as quais são formadas por ciclos que duram aproximadamente aí 28 dias, que são ocasionados a partir do movimento de translação, que é o movimento que a Lua desenvolve ao redor da Terra. Quando falamos também em universo e Terra, temos que lembrar que a Terra gira em torno de seu próprio eixo, no movimento conhecido como rotação. Graças a esse movimento, a gente tem aí a alternância entre dias e noites. Já a translação da Terra, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, nós conseguimos ter aí as 4 estações do ano. E quais são os planetas vistos da Terra? Bem, gente, a gente tem que saber que a humanidade ela vem observando o céu há milhares de anos. E essa observação, o que eles começaram a perceber? Eles viram que os astros se comportam de maneira distinta ao das estrelas. Quando eu estou falando em astros, eu estou falando aí agora nesse momento dos planetas. Tá? As estrelas, elas têm luz própria, elas têm calor, elas apresentam gravidade. E os astrônomos dizem que quando a gente observa as estrelas no céu, é como se elas estivessem cintilando, é como se elas estivessem brilhando. E dá essa característica aí de bordazinhas ao lado. Já os planetas, não. Já os planetas, a gente não consegue ver essa cintilação deles. Eles acabam sendo um pouquinho mais fixos, porque eles ocupam uma região aí que é o cinturão do zodíaco. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o cinturão do zodíaco em outra aula. Podemos também ver Mercúrio. Mercúrio é o planeta que fica mais próximo ao Sol. Por conta disso, porque a luminosidade do Sol acaba ofuscando a gente consegue ver esse planeta só ao nascer e ao pôr do Sol, mas também em épocas bem específicas do ano. Já Vênus, que é o segundo planeta próximo
ao Sol, ele não fica lá tão bem próximo ao Sol como o Mercúrio. Mas a gente só consegue ver ele ao alvorecer. O Vênus, ele é conhecido como estrela d'alva, uma estrela que a gente vê bem brilhante aí no céu. Marte, quando você consegue visualizar esse quarto planeta, porque lembrando que no sistema solar o terceiro planeta é o planeta Terra, né? Então, Marte a gente consegue visualizar ele com a ajuda aí de lunetas e telescópios. Ele é mais distante do Sol e ele aparece como ponto alaranjado no céu. Já Júpiter, a gente consegue ver só com telescópios e a partir de observatórios, quando a gente for fazer visitação, por exemplo. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, ele é 6 vezes maior do que o tamanho do planeta Terra. Já Saturno é o 6º planeta e ele é conhecido por seus anéis, os anéis de Saturno, aqui no céu. Só que elas estão aqui na nossa atmosfera, elas estão lá na região... Opa, esqueci onde que elas estão. Vou fazer de novo. Já Urano e Netuno, eles são os mais distantes do Sol. Nós temos ainda no nosso sistema solar aglomerados de estrelas e temos também nebulosas. As nebulosas é como se fossem nuvens lá no universo. As nebulosas elas são formadas por fragmentos aí de meteoros, por fragmentos de poeira, por fragmentos de outras coisas, e você consegue observar ela com um telescópio ou em observatório. Mas nós também podemos ver alguns astros menores no nosso sistema solar, como a Lua, por exemplo. A Lua ela é um satélite natural, ela pode ser observada sem instrumentos ópticos. Mas olha, se você quiser ver as crateras da Lua, por exemplo, você pode fazer o uso de um telescópio, por exemplo. Comparando ao satélite natural, nós temos também milhares de satélites que são artificiais. Nós temos aí cerca de 1000 satélites aí no universo. Os satélites artificiais, por exemplo, eles servem para observar os planetas, auxilia aí na transmissão dos sinais de telecomunicação e serve também como o sistema de posicionamento global, aquele conhecido como GPS. Nós temos, por exemplo, um satélite artificial que está há 30 anos aí no espaço, fazendo descobertas super interessantes. Ele é chamado como satélite Hubble. Nós temos ainda, como astros menores, os cometas. Os cometas são formados por rochas, gelo e poeira. Os cometas, eles apresentam uma característica que é como uma espécie de cauda. Essa cauda ela é formada porque quando o cometa passa próximo ao Sol, entrando na atmosfera da Terra, esse aquecimento do gelo acaba acontecendo o fenômeno de vaporização. E aparece aí essa estrutura e outras coisas associadas numa espécie de cauda. Bem, um cometa bem famoso aí é o cometa Halley. Esse cometa ele vai passar aí de novo pela Terra lá em 2061. Faça as contas aí, quantos anos vocês terão em 2061. Nós temos também asteroides. Os asteroides, eles são rochas irregulares. Constantemente abrimos a internet aí, vemos alguma notícia de colisão de asteroides com a superfície da Terra. Bem, gente, calma lá, não precisam se preocupar, porque nosso espaço é constantemente monitorado. Nós temos ainda os planetas anões, como Plutão e Céres. Eles estão próximos ao chamado cinturão de asteroides. Ainda temos os conhecidos estrelas cadentes, né? Quem é que já não olhou para o céu e viu uma estrela cadente e lá tentou fazer um pedido? Gente, não é uma estrela. Isso nada mais é do que um meteoroide que, quando ele entrou na atmosfera da Terra, ele acabou se desintegrando. Alguns a gente nem consegue ver, mas quando eles conseguem passar e a gente consegue ver, esse fragmento que é gerado por essa colisão com a atmosfera da Terra, é chamada de meteoros. Eles se formam por fragmentos de rochas ou metais e a partir ainda de fragmentos de asteroides. E aí eles são chamados de meteoritos, ou como nós conhecemos popularmente, as estrelas cadentes. Bem, as estrelas, elas estão associadas a diversos costumes. Elas são usadas pelos povos e pelas civilizações de diferentes modos, seja orientando a vida quanto aos ciclos naturais e aos períodos de caça e agricultura, seja indicando a época de chuva, de seca,
cheia de rios, ao momento de plantar e de colher, além também da orientação das navegações. Sobre as estrelas, nós vamos estudar um pouquinho mais na próxima aula, no conteúdo do PAC 7, unidade 2. No mais, tchau, tchau!